eu sou o Diego Pereira e hoje nós vamos ter uma boa conversa com o Jaxael Pablo e você está no 30 Minutos com o Diego Pereira. Sejam todos bem-vindos ao programa 30 Minutos com o Diego Pereira, o meu canal de entrevistas aqui no YouTube. Hoje o papo é com Jaxael Pablo, empresário, estudante de farmácia, e vamos ter um longo período aqui de conversas para trazer mais informação para vocês, seguidores. Bem, antes da primeira pergunta, eu quero agradecer, Jaxael, a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né, para esse bate-papo, e que a nossa conversa seja bem produtiva hoje. Tranquilo. Tudo bem? Está preparado? Tô joia, estamos aqui firme e forte. Jaxael, é possível o meio ambiente ser preservado pelo poder público e ainda assim gerar emprego e renda para uma cidade? O poder público, onde que o poder público está acertando nas ações de meio ambiente e onde ele está errando? O que você tem visto aí no âmbito municipal, estadual e até federal? Bom, Diego, eu quero aqui agradecer a você por essa entrevista, quero desejar bom dia a todos, né? E realmente, hoje a gente sabe que o grande problema é você preservar a natureza. O que a gente vê hoje? O planeta hoje ele está gritando, pedindo por socorro, e cada dia que passa, a gente vê as queimadas, a gente vê poluição, né? E é muito difícil combater isso sozinho. Então, o que acontece? Quando o poder público ele não age em prol dessa melhoria, com certeza a cidade fica com deficiência, né? Então, o que eles podem estar fazendo? Eles podem estar buscando melhoria, podem estar buscando alternativas reais. Nós, dentro da literatura do meio ambiente, né, que o século XX foi um século bem movimentado sobre teorias de preservação do meio ambiente, sobre lutas, sobre congressos mundiais, né? A gente tem a questão da Rio 92, né, que teve em pauta também. Surgiu termos dentro da doutrina, dentro da literatura do meio ambiente, e eu quero comentar sobre os 3 R's da sustentabilidade, né, que são o reduzir, o reutilizar e o reciclar. Exato. Né? Quais são as vantagens na sua aplicação? Existe alguma desvantagem? Como disseminar esse conhecimento para a população ter mais acesso? Bom, os 3 R's, todo mundo sabe que ela é uma política criada para as pessoas diminuir a produção de lixo, né? Por exemplo, o reduzir. O reduzir, ele engloba a economia de todas as formas, né? Você tem que economizar para reduzir seu gasto. A reciclagem, ela praticamente remete à separação do lixo bom e do lixo que não é bom, do que é lixo e do que não é. E também reutilizar. Reutilizar o quê? Você tem uma roupa, você tem um brinquedo, você tem um livro, você pode doar para outra pessoa estar reutilizando. Esse é o princípio dos 3 R's, né? Então, assim, Jaxael, é notório que se houver investimentos, né, na coleta seletiva, se houver investimentos nos processos de reciclagem, nas infraestruturas de aterro sanitário, a gente vê que isso pode trazer benefícios para a população. Exatamente. Né? Como o poder público, ele pode ver isso como uma prioridade, certo? E como ele pode adequar essa oportunidade para gerar emprego e renda. Isso no âmbito municipal, estadual e federal. Bom, Diego, a gente sabe que hoje em dia fazer investimento em reciclagem só faz quem realmente quer fazer, né? Eu não vejo um programa de reciclagem. Eu tenho uns amigos que moram em Santa Catarina e lá eles estão com um trabalho maravilhoso. Inclusive, você pode conferir aí na imagem os trabalhos que eles estão fazendo com o resto de garrafa, de vidro, de plástico. Inclusive, tem até um vídeo rodando na internet de um senhor que está fazendo aqueles cercados com a garrafa PET, né? Cada pessoa ela gera em torno de 1,2 kg de lixo por dia. Tu já imaginou se esse lixo que a gente usa, exemplo, o plástico, o orgânico, o metal, o vidro, fosse tudo reciclável, fosse para uma usina, com certeza geraria emprego.
Porque você pode dar destinação para o plástico, você pode dar destinação para o vidro e principalmente para o orgânico, que hoje você pode gerar gás, você pode gerar fertilizante e você pode gerar energia. Só isso, trazendo esses três ramos aqui, você vai estar gerando muitos empregos, tanto na área da energia, na área do gás e também na área do fertilizante. Então, assim, é notório que a gente está em pauta, né, essa discussão no âmbito nacional, no âmbito estadual e municipal, que o poder público ele faça políticas de atração de investimentos em empresas para a cidade, né? Fortalecimento do parque industrial. Né? Então, assim, o que o poder público pode fazer para incentivar a implantação tanto de um parque industrial, tanto de um parque eco-industrial? Bom, a gente sabe que quando tem esse tipo de programa, por exemplo, se você convida e instala uma empresa, quando ela produz os seus insumos, ela vai ter que dar destinação desse insumo. E muitas vezes são jogados no meio ambiente. Com a coleta seletiva, se a prefeitura, se os órgãos públicos focar nisso, o que acontece? Você pode estar fazendo parceria e pegar esses restos que as empresas jogam no meio ambiente para reaproveitar. A exemplo que eu vi uma vez numa matéria, que um rapaz tinha criado uma usina e ele reaproveita tudo. Inclusive no final do processo, eles usam o óleo vegetal para abastecer os carros públicos. Eu achei isso muito interessante. Então assim, se você usa do lixo para ter benefício, com certeza vai estar trazendo emprego, renda, vai estar ajudando famílias e principalmente a saúde, que é o mais importante para a gente. Por que o Brasil sofre tanto com queimadas, né, e poluição do ar? A gente tem visto, já isso é um problema desde a década de 50, 60, 70, a formação das megalópolis, né, São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente vem para cidades da região norte do Brasil também, a gente, mesmo que em índices menores, mas também tem poluição do ar e queimadas. Como combater ações criminosas, né, que a gente sabe que existe, e como fortalecer a fiscalização e a conscientização das pessoas? Olha, combater é muito difícil. Por quê? Porque hoje a gente percebe que a quantidade de profissionais que faz essa fiscalização é muito pouca. Então, se não tiver uma efetividade maior de fiscal, se não tiver uma observação melhor nesse quesito, com certeza as queimadas vão continuar, né? E a gente sabe que também, em período de seca, há muita derrubada. Eu vejo outra maneira de não colocar fogo. O cara passou lá o trator, né? Limpou toda a sua fazenda para fazer plantio de soja. Depois, ele foi e queimou. Por que não pegar esses restos de madeira, resto de folha, resto de capim e reutilizar como adubo orgânico? É possível, basta passar por um processo, né, que tem um custo um pouco elevado, mas se você for ver no futuro, é muito melhor para a nossa saúde e melhor para o meio ambiente. Contribuindo com a tua fala, a gente sabe que os órgãos ambientais, né, estaduais e federais, eles têm um efetivo pequeno, né, de profissionais, né, e as multas e sanções que eles aplicam para os crimes ambientais não têm diminuído a ação, né, de devastação do meio ambiente, vamos dizer assim. Então, assim, os órgãos ambientais, eles estão de alguma maneira fragilizados. Outra, o poder público, ele tem a responsabilidade de fortalecer esses órgãos. E a lei ela está sendo muito branda ou ela pode ser reformulada para inibir essas ações criminosas? Então, eles estão fragilizados por esse motivo. Não tem assessoria, não tem equipe, e não fica difícil. Se não tiver uma efetividade de pessoas para estar fiscalizando de fato e realmente colocar a multa para valer a pena, vai continuar queimada, não vai ter essa conciliação, entendeu? A gente tem visto com as redes sociais, né, um crescimento de defesa de temas antes não defendidos, né, que a gente chama de minorias, né? Isso. E apareceu recentemente uma grande exposição de luta pela defesa dos animais, né? Então, assim, a gente percebe que nem toda cidade tem uma estrutura
de centro de zoonoses, né? Então, assim, como o poder público pode mudar esse quadro, né? Com a criação de um centro de zoonoses, como os animais podem ser bem tratados, né? O que pode ser feito para mudar esse cenário? Problemática de muitas cidades é a quantidade de gato, cachorro que está espalhado pela rua. Querendo ou não, isso gera doença, né? Espero que o poder público vai atrás. O melhor, é só um centro de castração já seria o suficiente. Também está em alta o uso responsável da água, né? E a gente tem visto que nos governos, os governos, eles, ao invés de assumir a responsabilidade de distribuição da água, eles transferem essa responsabilidade para uma empresa, uma concessionária pública, né? E em muitos momentos essa concessionária ela não traz a devida qualidade para o consumidor final, ele não traz uma boa distribuição e em muitos momentos tem até cidades que ficam 100% sem abastecimento de água, né? Como que a população pode cobrar o governo e cobrar essa concessionária pública para trazer um serviço de qualidade e como que o governo pode resolver esse problema? Primeiro de tudo é investimento. A gente sabe que essas empresas elas se instalam da forma que quer. Se hoje houvesse, vou colocar aqui, uma usina de tratamento de lodo, hoje nós poderíamos estar vendendo energia para várias cidades. Então, assim, o fundamental é o investimento, porque a gente sabe que se não tiver um bom tratamento na água, as pessoas daqui a pouco vão estar doentes, com diarreia, com infecção. Então, o fundamental, Diego, é investimento pesado. Porque a gente está tratando de saúde, né? Não é qualquer coisa. A água, ela é vida. Então, se você consome água todo dia ali, se você consumir uma água ruim, com certeza o seu organismo não vai estar legal. Dentro dessa temática da água, né? Existem estados que são bem abastecidos por uma bacia hidrográfica, né? Existem estados que têm essa deficiência e estados do Nordeste, né? Tem que trabalhar com açudes, né? E às vezes o açude seca, né? Então, assim, existe rios perenes e existem rios temporários, né? Como que o poder público pode se planejar para executar isso? Porque isso exige um grande planejamento. Isso. Né? Então, assim, como não deixar a população na mão, né? E que o papel do poder público é sempre trazer uma satisfação para o consumidor final, que é a população. Isso. Eu vejo o seguinte, agora mesmo, nós estamos em período de chuva. Eu acredito que há programas de reeducação com a população que você pode incentivar a população a fazer o reuso da água da chuva, fazendo em suas casas um reservatório, para você ter mais tempo ali com a água, né? E também você pode estar recolhendo as águas que caem pluviais, né, da chuva e fazer um tratamento dela, para que no futuro, quando chegar a época do verão, a gente não tenha essa escassez. É tudo questão de investimento, é isso que eu vejo. Contribuindo com a tua fala, a gente, tudo é uma questão de planejamento, né, de longo prazo e uma boa utilização dos recursos públicos, né? E assim, em cima dessa temática, a gente vê grandes centros urbanos, né, médios centros urbanos, cidades de 30 mil habitantes, 50 mil habitantes, 100 mil habitantes. A gente vê cidades que possuem bairros e esses bairros estão mais de 20, 30 anos sem pavimentação. Exato. Passa gestores, passa prefeitos e esses bairros eles não conseguem ser atendidos com a pavimentação. Estão ainda sem asfalto, quando chove traz transtornos, tem lama, tem doenças, né? E entra a questão ambiental também. O bioasfalto, ele é uma nova tecnologia que vem trazendo uma nova oportunidade de substituição do asfalto tradicional, né? Com a utilização de resíduos orgânicos, né? Óleos vegetais na sua composição. Resumindo, trazendo uma pavimentação ecológica, né? Bom, eu sempre falo nos grupos aí de WhatsApp que hoje a gente pode reciclar o pneu, né, usando ele junto com a massa asfáltica. A gente fala que é o asfalto borracha. Há um processo para moer o asfalto e joga junto com aquela massa do asfalto. Bom, o bioasfalto, Diego, é uma coisa muito interessante.
Mas nós também sabemos que o custo dele é muito alto. Por quê? Eu sempre falo do asfalto borracha, que você pode hoje tirar todos os pneus que estão indo para os lixão, para os aterros sanitários. Você pode pegar esses pneus e utilizar eles junto com a massa asfalto. Por quê? Você vai ter o resultado de um asfalto melhor, a manutenção é muito mais demorada, né? E a qualidade do asfalto para quem vai estar usando, ela é muito mais eficaz. Por que o poder público ele não investe nisso? É porque o custo é muito alto. Aquela questão do custo-benefício. O custo é alto, mas o benefício é muito maior. Então você pode sim fazer um trabalho sobre essa moeção do pneu junto com outros produtos e misturar no asfalto, que vai dar uma quantidade de asfalto muito melhor. Insistindo nessa temática do asfalto, a gente vê cidades, né, como eu repeti, com bairros sem asfalto, né, há mais de 20, 30 anos. E o poder público, a gente tem visto que o poder público ele tem procurado tomar algumas decisões e contratar empresas, né, através de licitação, empreiteiras, né, empresas para fazer a pavimentação asfáltica. E a gente tem visto também algumas cidades no Brasil, como exemplo, que criaram a sua própria usina de asfalto. Exato. Sem depender de ficar refém de empreiteiras para executar esse serviço. A usina de asfalto é uma boa saída para diminuir os custos e realmente realizar a pavimentação que é esperada? Isso daí é importante, a gente tem que ter, né? Até porque às vezes a gente espera do poder público um asfalto, eu acho uma vergonha. A utilização do som automotivo, ela é antiga, né? E gera emprego e renda. Existe uma cadeia da indústria do som automotivo, né, que é presente, né, nas grandes cidades e nas pequenas cidades. Mas o som automotivo, além de trazer muitos benefícios, né, como a geração de emprego e renda, ele também traz perturbação para a coletividade, né? O poder público municipal, especificamente, ele pode criar um espaço apropriado para os usuários do som automotivo sem perturbar a coletividade? Com certeza. Você sabe que existe uma resolução do COTRAN, no artigo 228, que regulamenta a fiscalização de sons, né, em locais públicos. O que eu acho? O poder público tinha sim que destinar um local, porque eu tenho vários amigos meus que sobrevivem de propaganda, de festa com seu carro de som automotivo. E nós temos vários espaços que com certeza dá para fazer isso aí. Basta querer, basta conversar com essas pessoas que já trabalham nessa área, né? A gente tem visto também em grandes cidades e em pequenas cidades lotes baldios, né, lotes abandonados, lotes onde o proprietário desse imóvel não está cumprindo a função social da propriedade, né? E esse lote ele é palco, ele é espaço para usuários de droga, para pequenos crimes, né? Violência contra a mulher, contra jovens, contra adolescentes. A prefeitura, o governo do estado, o poder público, ele pode criar um programa de padronização ecológica. A gente sabe que essa padronização ecológica gera um custo. Esse custo ele pode ser transferido para o proprietário do imóvel, sem inscrito na dívida ativa do município. Como você vê essa questão? Bom, eu vejo o seguinte, ultimamente a prefeitura ela tem feito esse trabalho, né, de estar notificando os donos dos lotes. Mas porém não adianta, a prefeitura, o governo está trabalhando para melhorar se o próprio morador ali, né, o dono do lote não contribuir. Às vezes a prefeitura vai lá, notifica ele e fala, tá precisando de limpar seu lote, porque isso pode causar problema. Ele deixa o lote do jeito que está. Então assim, às vezes é muito mais falta de interesse da parte do dono do lote do que do próprio poder público. Porque existe sim programas para isso, né? Insistindo na pergunta, se a notificação da prefeitura não está surtindo efeito, a gente sabe que toda alteração legislativa ela passa pela Câmara Municipal. Isso. Os vereadores eles não deveriam reformular o Código Tributário do município para aplicar multas e penalidades onde
faça a inibição dos proprietários de imóveis? Sim, é importante dar multa também. Mas, porém, tinha que ser especificado um valor, porque não é todo dono de lote que consegue pagar uma multa, né? Você não pode notificar o cara lá, você vai pagar 10 mil para o seu lote estar sujo. Ele tem que vender o lote para pagar. Então, assim, tem que haver primeiro uma advertência, 1 ou 2 vezes. Na terceira vez, você pode dar uma suspensão para o dono do lote. Falar, ó, você só pode agora ter prioridade desse lote depois que você limpar ele. Acho que é a única alternativa que a gente pode estar fazendo. O ecoturismo, ele é uma crescente, né? Ele gera emprego e renda, ele atrai turistas de vários locais do Brasil e do mundo, né? E ele pode ser explorado, né? Em serras, em montanhas, em balneários, em parques ecológicos, né? Em áreas de proteção ambiental. Como que o poder público pode incentivar o ecoturismo, né? E como o poder público pode enxergar o ecoturismo como uma oportunidade de emprego e renda? Olha, nós sabemos que hoje em dia o turismo ele é muito fraco, né? E nós sabemos que tem lugares maravilhosos que pode ser explorado, tem lugares que pode ser destinado para esse turismo. Eu acredito que com o aumento do turismo, com certeza vai trazer emprego, vai trazer renda e também possivelmente moradores futuros, que tem muita... Eu fui para a Bahia há um tempo atrás, cara, eu fiquei apaixonado pela cidade. É um lugar muito lindo, né? Então, assim, com certeza é desejo de outras pessoas conhecer, saber como que funciona, mas para isso tem que ter uma atratividade, porque senão uma cidade que é muito monótona, ela não vai para frente. A Amazônia, ela é uma floresta bem conceituada mundialmente e ela pertence à República Federativa do Brasil. Ela está dentro do espaço geográfico da República Federativa do Brasil. E nos últimos tempos começou um debate, né, sobre a importância da Amazônia no mundo e sobre uma possível desmembramento da Amazônia do território brasileiro para pertencer a uma comunidade internacional. Né? Por que o mundo defende a globalização da Amazônia? Por que a Amazônia sempre entrou nos debates sobre o meio ambiente no âmbito internacional? E eu queria que você discorresse também que hoje existe um conflito entre globalistas e nacionalistas, né? Então, existem chefes de Estado que estão defendendo uma aldeia global, a globalização, e outros que querem proteger as suas reservas e as suas riquezas naturais. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. A gente sabe que hoje o grande papo é a Amazônia. A gente sabe que também que na Amazônia, hoje está uma das maiores riquezas do mundo. A exemplo que o presidente fala sempre do nióbio, né? Que aqui no Brasil é o que mais tem. Então, tá aí o motivo da briga. São outros países que querem vir tomar a nossa riqueza, que ainda não é explorada. Se foi explorada há muito tempo atrás, a gente não viu isso, né? Então, querendo ou não, o Brasil tem esse chama, né? Porque é um país rico, nós temos minérios, temos ouro e infinidade de riquezas. Agora, basta o poder público botar o pé aí para falar, não, isso aqui é nosso, a gente tem que preservar o que é nosso e não vender para fora, porque senão daqui a uns anos, Diego, a gente não vai ver isso aqui pra gente, pro meu filho, para o seu e para a população futura. Em cima dessa resposta que você deu, então assim, é importante um Estado nacional como o Brasil ou como qualquer outra nação, é importante esse Estado defender a sua soberania, não entregar as suas riquezas e sempre defender os seus bens naturais? Sim, com certeza. O Brasil ele tem que defender com unhas e dentes, porque é nosso. A gente não pode passar isso para fora. Se for de explorar, que explore, mas explore aqui dentro do nosso país e que a riqueza seja distribuída para todos os estados, as cidades, que esteja num modo geral, não para fora, mas aqui para dentro do nosso país, né, onde a gente vive. A gente tem visto que a falta de planejamento a longo prazo ela pode comprometer o desenvolvimento e o crescimento econômico de alguns países.
Vou dar um exemplo aqui do Brasil, né? Quando o Brasil, na década de 30, ele era refém da indústria cafeeira, né? E houve a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e o Brasil ficou refém desse ativo chamado café, e aí abaixou o preço do café, o Brasil ficou sem dividendos, sem lucros. Recentemente a gente viu a Venezuela também, né, tendo uma indústria dependente do petróleo, e o barril do petróleo baixou, e aí o país também entrou em crise, né? Como que um país, ou um governo estadual, um governo municipal, como ele pode diversificar o seu parque industrial, né, para não ficar refém apenas de uma cadeia industrial? Bom, ele pode estar buscando alternativas de não ter só uma empresa tomando de conta de tudo. Ele pode estar abrindo uma exceção para várias empresas, porque se você abrir exceção para uma, só ela vai deter aquilo dali. Então isso não é importante para um crescimento de um país. Eu acho que quanto mais concorrência a gente tiver dentro desse âmbito, com certeza as coisas fluem muito mais, né? Porque se você vai numa empresa, ela te cobra o valor X, você vai em outra e compra pelo mesmo produto, você vai na que vai te dar mais, né, retorno, no caso, a economia. Em cima dessa pauta de concorrência, aqui no Brasil, a gente tem visto alguns oligopólios, né? Na área de telecomunicação, o consumidor final só tem direito a 4 ou 5 operadoras. Você vai viajar de avião, você tem poucas operadoras, né, para vender passagens aéreas. E a gente tem visto que os países que buscaram o crescimento e o desenvolvimento, eles quebraram com esses monopólios e oligopólios e brigaram por concorrência, né? Porque quanto mais concorrência, melhor para o consumidor final. A gente tem visto uma postura de governos chamados neoliberais e liberais, os governos liberais, tanto na América Latina quanto na Europa, buscando o fim dos monopólios e trazendo a concorrência. Você vê isso como benéfico para a população, e a população ela está apoiando esses governos na luta contra o fim dos monopólios? Olha, isso é importante, você ter concorrência, você ter mais empresas agregadas, porque o monopólio, como eu disse agora há pouco, ele não é legal. E a população, o que falta para a população é cobrar isso. Por exemplo, nós temos estados aí que tem empresas que tomam de conta e não largam o pé, né? Não quer largar ali a dominância do poder. Porque se abrir exceção para outros, com certeza a empresa ali vai ter um problema. Então tem que ter sim mais empresas, a população tem que cobrar. Fundamental, Diego, é a população cobrar. Porque se a população não cobrar, vai continuar da mesma forma. Estamos aqui com o Jaxael Pablo, ele é estudante de farmácia, ele é empresário. E Jaxael, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. E eu quero deixar o espaço aberto para a gente finalizar. Um espaço onde você possa trazer uma mensagem, né, de otimismo, de esperança para os nossos seguidores, né? Como que a gente poderia estimular a conscientização do meio ambiente e como que a gente pode estimular também a participação política para 2020, sendo que em 2020 a gente terá eleições municipais para a escolha de prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Eu queria que você desse essa mensagem para o nosso seguidor. Bom, eu quero agradecer, Diego, pela entrevista, tá? Pelo convite que você fez. Eu acho que de extrema importância você está fazendo isso, né? Tá buscando cada pessoa de cada segmento para estar passando essa mensagem. E como eu já venho fazendo trabalho há muito tempo na questão do meio ambiente, o que eu quero deixar para os nossos amigos é a questão dos 3 R's. É reciclar, reutilizar e reduzir. Fazendo isso em casa, você vai ter um ótimo resultado, né? E falando de eleições para 2020, vamos escolher pessoas que tenham foco. Então, eu acredito que nos próximos anos vai ter muito nome bom para os meus filhos, para os meus netos. E é isso. Quanto mais a gente olhar para o futuro, com certeza vai ser melhor. Então, valeu, obrigado. Eu que agradeço.